Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para mais um momento de glória. Convido você a pegar a sua Bíblia para que possa me acompanhar na palavra de hoje. Livro de Neemias, capítulo 8, versículo 10, a parte B. Diz assim: Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Eu vou falar hoje sobre Neemias, o copeiro do rei, que tornou-se governador. Um homem com objetivo, um homem usado pelo Senhor para a restauração dos muros de Jerusalém pós-exílio babilônico. O tema de hoje é: mantenha o foco. Muitas vezes, meus irmãos, ao longo da nossa vida, e eu falo tanto na vida espiritual, quanto na vida material, na vida conjugal, no nosso trabalho, nós temos empecilhos, nós temos pessoas que não acreditam naquilo que o Senhor tem para nós e através de nós, e nós muitas vezes perdemos o foco, nos deixamos levar pela opinião de outras pessoas e não por aquilo que Deus tem para nós. Neemias sabe, através de seus irmãos, que os muros de Jerusalém estão derribados, queimados, destruídos. E ele ora a Deus para que aconteça algo, para que Deus ali restaure tudo isso. Ele vai servir um vinho ao rei, sendo copeiro do rei, e o rei vê em seu semblante a tristeza e fala: olha, isso não é doença, é tristeza da alma. E Neemias fala: se achar graça diante do rei, se o rei achar por bem, eu gostaria de ir até Jerusalém. Ele estava na Babilônia e ele fala: eu gostaria de ir até Jerusalém, ali ver, ajudar o que está acontecendo, saber o que está acontecendo com a minha cidade, com a cidade dos meus pais, porque ele nasceu na Babilônia. E aí o rei pergunta: mas quanto tempo você vai ficar lá? Ele não consegue dar essa informação, mas ele fala: muito tempo. Chegando em Jerusalém, ele encontra resistência. Ele encontra um povo acabado de vir do exílio, triste, cabisbaixo. E ele motiva aquele povo. Ele fala: nós precisamos fazer alguma coisa. E o rei, além de permitir que ele vá até Jerusalém, ele fornece material para a reconstrução dos muros. Nós sabemos que ele se depara com Sambalate e Tobias, o qual não se conformavam com o fato do propósito de Neemias. E aí eu paro aqui. Será que durante a tua vida você não tem se deparado com pessoas que não se conformam da forma que Deus te usa? Não se conformam da sua maneira de ser? Meus irmãos, Jesus Cristo, quando estava na terra, ele tinha uma profissão, que era carpinteiro. Aprendeu essa profissão com seu pai e José. E por que carpintaria? Porque um carpinteiro trabalha na madeira. Eu sou uma madeira que o Senhor está trabalhando. E uma madeira, depois de trabalhada, ela se transforma num móvel. E um móvel muito bonito. Mas para chegar naquele ponto, teve bastante trabalho. Neemias tem essa percepção que é necessário o trabalho. Sambalate e Tobias querem impedi-lo de trabalhar. Eles até subornam uma profetisa para falar coisas que iriam destruir espiritualmente Neemias. E o Senhor ali, pela misericórdia, fala: não, isso não vem de Deus. E ele descobre que aquela profetisa não está falando nada do Espírito Santo, mas que ela foi subornada por Sambalate e Tobias para falar tudo aquilo para ele. E ele começa a obra, meus irmãos. E como qualquer obra, existe dificuldade, existe problema. O povo vindo da Babilônia é um povo que estava praticamente sem lei, sem cultura,
sem raízes. Nós sabemos que o Senhor usa ali o escriba Esdras para falar novamente a lei, para montar o púlpito, e nessa época, ali junto com Neemias, para que ele pudesse proclamar a lei, para que as pessoas tivessem novamente aquele contato com a lei de Deus. Inclusive, Neemias cita, falando da lei de Moisés, ele pede perdão ao Senhor, porque ele fala: nós descumprimos a lei de Moisés. E, meus irmãos, nós temos que manter o foco. Nós temos que falar: Senhor, vai acontecer aquilo que o Senhor tem planejado e projetado para mim. Nós vemos aqui uma frase que normalmente é dita, né, quando a gente fala de para pregar sobre Neemias, eu até deixei ela aqui separada, que as pessoas sempre falam essa frase. E o contexto dela é muito interessante, porque Sanbalat e Tobias chamam Neemias para uma conversa, e chamam ele 4 vezes. E ele fala assim: eu tenho uma grande obra, eu estou numa grande obra que eu não posso parar. E a palavra do Senhor aqui nos fala, também aqui, esse versículo que eu li, um pouquinho antes disso, que os jovens e aqueles que estavam preparados ali para a obra, com uma mão eles estavam fazendo a obra e com a outra mão eles estavam com a espada, isto é, eles estavam vigilantes. Às vezes, meu irmão, a gente tem que estar orando, mas a gente tem que estar fazendo alguma coisa também. Oração, orar e ter uma ação da nossa parte. Às vezes nós estamos estagnados, não porque o Senhor vai fazer, porque o Senhor vai pelejar por mim, e vos calareis. E vos calareis e ficar sentado esperando. Não. Muitas vezes, meu irmão, o Senhor está esperando uma atitude sua. Alguma coisa. Neemias poderia ficar sabendo que os muros estavam lá destruídos, derribados, ficar sentado, continuando com o seu serviço com o rei e pronto. Mas ele falou não. Ele orou a Deus, ele falou: não, Senhor, eu não me conformo com isso. Eu creio que alguma coisa diferente possa acontecer. Talvez, minha irmã, meu irmão, está aí sentada e o Senhor está esperando que você tenha uma atitude e que você não perca o foco daquilo que Deus tem para a sua vida. Neemias tornou-se governador de Judá porque Deus tinha algo maior. Deus tinha propósitos maiores. Mas como é que o rei, como é que as pessoas saberiam de tudo isso, ele sendo apenas o copeiro do rei? Às vezes Deus te coloca numa situação estratégica para que você venha mostrar os talentos que Deus tem para você. E você ficar aí acuado, escondido. Não, meu irmão. Teve uma oportunidade, mostre o talento que Deus te deu. Porque como que as pessoas vão saber? Ah, não, o Senhor revela. Não, meu irmão, nem tudo é esse mundo espiritual que você está vendo, não. O Senhor muitas vezes prepara uma situação para quê? Para que o Senhor venha te usar, para que o Senhor venha mostrar os talentos que Ele deu para você, os dons que Ele tem para você. E você vai ter o destaque, talvez um destaque profissional. Às vezes você tem oportunidade na igreja para dar uma saudação. Meu irmão, estuda. Peça sabedoria ao Senhor e dê a melhor saudação que você puder. O Senhor quer que você seja aquele que é um adorador, que vai cantar. Vai na sua casa, pega os playbacks, vai ensaiar, vai ver, vai falar: Senhor, aceita a minha adoração e meu louvor. Quando tiver oportunidade, Senhor, é para ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a adoração. Neemias saiu de funcionário do rei, que servia vinho, que provava o vinho, e ele virou governador. O Senhor tinha projetos maiores e melhores para ele. Nós encontramos também, aqui no livro de Neemias, as 12 portas de Jerusalém. A primeira porta que foi reconstruída é a Porta das Ovelhas. E por que a Porta das Ovelhas? Aí nós vamos lá para o livro de João, capítulo 10, versículo 7, que diz assim: Jesus, pois, afirmou: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Jesus é a porta das ovelhas. Sabe por quê? Porque ele foi o cordeiro que se sacrificou por mim, por você. Aí nós vamos um pouco além. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 2, diz assim:
Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Mas, Vanessa, você não falou de Porta Formosa lá em Neemias. Eu vou ler todas as portas aqui para vocês, que eu já deixei uma cola preparada. Porta das Ovelhas, do Peixe, Porta Velha, Porta do Vale, Porta do Monturo, Porta da Fonte, Porta das Águas, dos Cavalos, Porta Oriental, Porta da Guarda de Efraim e Porta do Gado. Fazendo alguns estudos, a Porta Oriental era a porta formosa toda de ouro. E ela era a porta formosa, o qual as pessoas esperavam que o Messias ia entrar. Quando colocavam esse coxo, colocavam exatamente na porta formosa, esperando o Messias, esperando que ele passasse lá e tivesse um encontro com ele. Mas sabe por onde que o Messias entrou? Pela porta das ovelhas. Porque ele é o cordeiro que morreu por mim e por você. Meu irmão, mantenha o foco. Fique na porta certa, que é a porta das ovelhas. Seja uma ovelha obediente. Seja uma ovelha que não saia do aprisco. Mantenha o foco. Neemias falou, eu não vou nem conversar com você, Sanbalat e Tobias. Sabe por quê? Porque eu estou numa grande obra e eu não vou poder parar. Neemias era copeiro do rei, ele dizia, era eu, copeiro do rei. E ele virou governador. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus tinha um projeto na vida dele. Ele foi aquele que incentivou o povo, que corrigiu o povo, que falou assim, pediu perdão a Deus pelo povo. Deus ainda tem uma obra na sua vida. Deus ainda tem um projeto atrás de você. Através de você, melhor dizendo. Sabe os talentos que o Senhor te deu? Use-os. Não gostam de você? Tá tudo certo. Irmãos, tá tudo certo. Saber quem você tem que agradar? Ao Senhor. Saber para quem você vai prestar contas? Para o Senhor. Neemias tinha pessoas que achavam um absurdo. Eu até separei um versículo aqui que fala que Sanbalat e Tobias achavam um absurdo. Eles falaram, eles não se conformavam, está escrito. Olha o que está escrito. Vou finalizar. Porém, Sanbalat, Oronita, Tobias, quando souberam, zombaram e desprezaram e falaram, quem são eles? É assim que às vezes pensam sobre a Vanessa. É assim que podem pensar sobre você. Quem é ela? Quem são vocês? Eu vou manter o foco, porque eu sei que o Senhor vai fazer coisas grandes e firmes que eu não sei. Medite nessa palavra, compartilhe, deixe o seu like, nos siga no canal e mantenha o foco. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente, em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Deus te abençoe. Tchau, tchau.